Programa Espírita Quarta Dimensão. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é uma questão que leva a debates exaustivos por parte de várias pessoas. Certos assuntos levam a debates exaustivos, e a depressão é uma delas. Mas a ciência gosta de perseguir as verdades da natureza. Você sabia que há uma série de hormônios que, quando bem alterados, podem desencadear a tristeza sem fim? É o caso do corticotropina, do cortisol, do estrogênio, da progesterona e do T4. Alguns dificultam a comunicação cerebral. Outros interferem na serotonina, neurotransmissor relacionado ao bem-estar. A falta crônica dele abre alas à depressão. A boa notícia é que alguns desses hormônios podem ser medidos e controlados com relativa facilidade. E é possível a sua reposição. Devemos entender, então, que certas alterações hormonais, no início, não é depressão. Passa a ser doença quando tudo isso está bem descontrolado e requer trabalho mais árduo. Uns aceitam no início como doença, por quererem estar doente. Outros, por invigilância mesmo. Lembre-se, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Use o atributo da inteligência para administrar tudo isso. Não altere a sua paz para não alterar seus hormônios. Na dúvida, converse amigavelmente com quem sabe, mas com quem sabe mesmo. Pois tem pessoas que, em vez de ajudar, complicam ainda mais. Esteja antenado, o mundo está acontecendo e tem muita coisa boa a ser vivida. O Quarta Dimensão já começou. Augusto Militão Pacheco nasceu em 1866 em São Paulo. Muito deve o espiritismo ao Dr. Augusto Militão Pacheco, pelo testemunho que deu da doutrina dos espíritos. Animado de uma fé imorredoura na vida espiritual, conseguiu prelibar, através de existências transitórias do corpo, a vida imortal do espírito imperecível. Formado em medicina, foi sempre incomparável bondade no tratamento de todos os seus incontáveis pacientes. Retornando ao mundo espiritual abençoado por milhares de corações. Durante muitos anos, foi presidente da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, uma das mais prestigiosas instituições espíritas de seu tempo, a qual posteriormente veio a se integrar na Federação Espírita Brasileira. Desencarnou em 1956. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Carlos Cardoso, membro da Sociedade Espírita Lírio do Vale e também um dos expositores da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Tudo bem, meu querido amigo? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos.
E a família, como é que tá? Sofia, Sofia está bem, a graças a 500 km por hora. Acelerado. Mediunidade, como é que tá? Está desenvolvendo. Desabrochando. Pois é, e hoje nós vamos falar justamente sobre a mediunidade, que todos nós o temos. Mas nós vamos funilar para um tema que às vezes as instituições espíritas elas são procuradas para as devidas soluções, que é a obsessão. Mas como disse o nosso querido amigo e saudoso Pedro Cardoso, daria um congresso de 3 dias com debates exaustivos e o tema não se esgotaria. Mas nós vamos ficar, viu, Carlos, conversando sobre a obsessão simples, como tudo se inicia. Porque se a gente for pegar logo a subjugação, que é onde realmente o espírito ele domina o corpo, o qual, no quadro infantil, se debateu muito. A Patrícia trouxe várias etapas da obsessão, mas nós aqui no Revelações vamos conversar uma profilaxia, certo? Mas antes, para ser fiel ao quadro, o Livro dos Espíritos, questão 459. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eis a resposta dos imortais: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Carlos Cardoso dá um pânico, né, quando a gente lê a pergunta, a questão e a própria resposta. Mas veja lá, isso obedece o que é uma lei, a lei de afinidades. E o que os espíritos sempre nos orientam é que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Eles influenciam, mas as decisões somos nós que tomamos. Carlos Cardoso, o que foi que você trouxe para nós? Então, a literatura espírita ela fala de 3 níveis de obsessão. A obsessão simples, que seria um estágio inicial de obsessão, que os espíritos influenciam de forma inicial, e a pessoa acata essa influência. A fascinação, em que esse nível de influência aumenta, então a pessoa sofre uma influência maior, vai perdendo o discernimento das tomadas de decisão, até chegar na subjugação, onde o espírito começa a dominar totalmente a pessoa e as decisões, influenciar totalmente nas decisões da pessoa. Então, identificada esse tipo de obsessão, ela possa ser encaminhada, direcionada para um tratamento, até que esse ciclo obsessivo possa cessar. E Carlos, o que o Espiritismo, como sendo ciência investigativa, o método utilizado pelo senhor Allan Kardec, o método da investigação. E como nós, aqui do Quarta Dimensão, Lírio do Vale e Hades, somos pesquisadores e queremos amadurecer muito bem a ideia de como passar para o público essa questão da influência dos espíritos. Vale lembrar que Deus nos criou de uma forma individual, nos dando o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de fazer algumas caminhadas, isso de acordo com o quê? Com o nosso conhecimento. Vamos adentrando aos mistérios de Deus, que quando conhecidos deixam de ser mistérios, mas o que acontece? Nós extrapolamos algumas leis. E dentro desse avanço de rebeldia até, criamos vínculos, pessoas que ficam com raiva de nós. E o que essas pessoas começam a fazer? A nos perseguir, a ir atrás da dita mágoa. Quando desencarnam ou morrem na linguagem popular, a animosidade continua. Fato é, toda e qualquer influência espiritual negativa, ela surge a partir de nós, né? Exato. Isso é fato. Você planta, há de se colher. Se não plantou nesta existência, mas plantou em existências anteriores. Mas, aí, Carlos, é para ficar com medo dessas perseguições? Não. Como você falou, identificado o problema, você tem que buscar a melhor solução. Se é uma perseguição de reencarnações passadas, ou é um problema de encarnado para encarnado, ou até agora surgiu a auto-obsessão, em que a pessoa se auto-obsedia, né? Sim, sim. Né? O
problema ela gera para ela mesma, ela tem que identificar e tentar corrigir com a ajuda da casa espírita. Então, são problemas que têm que ser levados para instituições espíritas sérias, que podem identificar o problema, direcionar o problema, fazer o tratamento correto para que a pessoa saia desse quadro e volte a ter vida normal. Uma das coisas que nós temos observado muito nos dias atuais é essa questão das pessoas, inclusive, identificarem como surgiu o problema, certo? Algumas pessoas alegam que o problema é difícil de ser solucionado. Pasmem, como o Espiritismo, e vamos sempre continuar dizendo, é a ciência da investigação, nós chegamos na origem do problema. E aí o que acontece? A pessoa não quer mudar. A questão da mudança, para resolver-se o problema da influência espiritual, ela é muito importante. Porque as pessoas conhecem a causa, sabem como se originou e vence a proposta cristã. Faz com o teu próximo o que queres que o teu próximo faça a ti. Mas aí as pessoas, mas tem que ser do meu jeito. Exato. Se não for do meu jeito, aí não funciona. Que é uma das coisas, cara, foi semana retrasada ainda, eu estudando um caso lá na Sociedade Espírita Livre do Vale. Inclusive, eu estava até conversando com a professora Jacira Matias, que ali, quando a gente se põe para conversar, gostamos mesmo de analisar tudo. Então, eu disse, Jacira, uma coisa interessante as pessoas, às vezes, chegam conosco e dizem assim mesmo, olha, eu estou sofrendo uma influência tal, eu sei mais ou menos o que aconteceu, mas olha, eu quero que o tratamento seja assim, ainda diz como quer ser tratada. Quer dizer, não quer mudar, né? Exato. O problema, o foco principal aí, como tu estás colocando, é a mudança, né? Porque a pessoa mudando, ela quebra a sintonia com essas entidades. Com certeza. Então, quebrando essa sintonia, a obsessão é afastada. Então, o problema principal é, a pessoa quer mudar, beleza. Não quer mudar, o processo vai continuar. Até que isso, ela decida essa mudança, seja nesta reencarnação ou numa próxima, para que esse vínculo cesse. Se eu não me engano, é Albert Einstein que diz assim mesmo, né? Que as pessoas, elas querem encontrar a solução final para um problema, mas continuam batendo sempre na mesma tecla que não dá certo. E olha, isso aí é pesquisa científica, é laboratório. Então, se você está sofrendo uma perseguição espiritual, você sabe de onde surgiu, faça a sua proposta de mudança, sabe? Ouça as pessoas que já sabem até por onde você tem que caminhar para que realmente o problema seja solucionado. Que, aliás, os espíritos, eles têm vínculo conosco de outras existências. Não estão reencarnados conosco, mas como nós somos um contínuo na criação, eles continuam convivendo conosco. Então, se nós sabemos que quem nos persegue, ou foi a mulher do passado, o marido, o filho, a filha, o vizinho, a vizinha, vai continuar convivendo conosco? E aí? Como é que a gente vai solucionar? Aí que vem o Espiritismo como ciência, porque o Espiritismo nos coloca diante do cenário da imortalidade. Nós somos seres imortais, e é isso que nós devemos fazer valer, né, Carlos? Exato. Tem um exemplo no filme do Divaldo Franco, tem um padre, né, que persegue ele durante a reencarnação toda dele. Ele vai acompanhando os ciclos de mudança do Divaldo, né? Ele vai atingindo a maturidade dele no espiritismo, vai crescendo, né, de conhecimento. E essa entidade vai percebendo isso. E no final do filme, eu acho que a mãe dele reencarna como filha adotiva do Divaldo. Quando ele vê essa cena, ele começa a deixar de perseguir o Divaldo. Então, é todo um apanhado de informações para que essas entidades que perseguem a gente numa reencarnação em várias, entendam que realmente a gente está mudando, está em processo de mudança, buscando se melhorar, buscando se aperfeiçoar, para que esses vínculos de perseguição cessam, seja por
por vingança, seja por raiva, seja porque ele quer impor a informação dele, seja qual for o motivo, você tem que buscar equacionar isso para cessar. Todo e qualquer problema obsessivo tem solução. Não existe um problema, ele pode até ser complicado no início, mas para quem saiba investigar, tem solução sim. E a primeira solução surge a partir daquele que está sofrendo, a mudança. Entenda, querido telespectador, se você não fizer a proposta da mudança, a coisa não funciona. Um dia você vai ser feliz, sim. Pelas forças das coisas, nós somos impulsionados a mudar. Mas aí, a minha teimosia, ela vai adiando o meu encontro com a paz. Então, se há necessidade de você fazer uma mudança de reconciliação, faça. Não há problema. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Você fazendo o esforço de tornar-se uma pessoa boa, o nível de influência espiritual, ele cai na sua vida. Aí você passa a ser influenciado mais por espíritos bons. A influência, ela existe pelo lado dos espíritos ainda equivocados, mas também influenciam pelos bons espíritos. E eu até estava conversando com as pessoas lá no grupo de estudo, que como é bom conversar com os bons espíritos, quando você abre esse canal de ouvi-los, e aí você pouco tem o acesso das entidades que querem lhe prejudicar. Quando as pessoas nos veem felizes, mas o que ocasiona a tua felicidade? É a sintonia com os bons espíritos. Então todo o processo obsessivo, ele tem solução sim. Tem. Não insista em dizer que não tem. Vá atrás, mas procure pessoas corretas. Pessoas que possam acrescentar algo a mais na sua vida. Não é isso, Carlos? Exato. Como você falou, o primeiro processo de mudança, que é um processo lento, a pessoa vai gradativamente deixando de ter hábitos que ela cometia no passado, e ela vai, com isso ela vai rompendo essas sintonias que ela tem com essas entidades que a perseguem, e procurar uma entidade, uma casa espírita séria, que possa aconselhá-la, que possa orientá-la da melhor forma possível. Porque às vezes a pessoa procura a casa espírita, vai falar, vai tomar um passe, vai orar. Não é tratado de forma séria o problema que ela está tendo, né? Às vezes passando por quadros depressivos, quadros de ansiedade, enfim. Tem que haver toda uma orientação conjunta, feito o trabalho no plano espiritual, ajudando os benfeitores espirituais no plano espiritual, para que esse trabalho em conjunto cesse o processo obsessivo. Muito bem. Nós vamos, aliás, você falou em depressão, que é o nosso próximo tema, daqui a alguns domingos. Vamos falar sobre a depressão, que tem gente aí dizendo que não tem solução. Tem solução sim. E espero que todos tenham aprendido com o quadro do Clube da Alegria Espírita sobre as obsessões. Queremos só acrescentar alguma coisa a mais. Tem solução sim. Os espíritos influenciam, mas quem toma a decisão somos nós. Agora, aí vem ele, batendo a porta, o palhaço Chantilly e toda a sua equipe do Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Olá, galerinha! Nosso abraço a todos vocês. Ô, palhaço Pichão, tudo bem? Tudo bem, Chantilly? E meu amigo Benjamin? Benjamin, isso aí, gente. Diretamente aqui, de São Caetano de Velas, Pará, Centro Espírita Abnegados no Bem. Fazendo uma grande festa, uma alegria muito grande. E
e reiniciando, né, a evangelização espírita infantil. Começando, né, mais um Clube da Linha Espírita! Na sua telinha, no quarto, na sala, onde você estiver, essa alegria chega até você. E chegou o momento da hora do nosso lanche, né? Isso, bora merendar? Vamos rolar o programa? Bora pegar o lanche? Bora! Você não sabe? Então fique sabendo! A maior aranha do mundo tem o tamanho de um filhote de cachorro, listada no livro dos recordes como a maior aranha do mundo. Esse aracnídeo de aparência horripilante pode chegar a ter uma envergadura de 30 centímetros, corpo com 13 centímetros de comprimento e pesar até 175 gramas. Isto é, tem peso e dimensões de um filhote de cachorro. A aranha Golias, Teraposamblode, faz parte da família da tarântula. As aranhas Golias, quando correm perigo, elas emitem sons bem semelhantes ao que ouvimos quando puxamos um velcro. Caso o inimigo não se assuste, o animal libera uma nuvem de pelos minúsculos, farpados, capazes de perfurar as mucosas e olhos do agressor. Se por acaso a aranha Golias perder um de seus membros durante uma luta contra o predador, ela também não tem com o que se preocupar. Conseguem regenerar os membros que perderam ou que foram machucados ao longo da vida. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um encontro aqui de todos os domingos do Ciência Espírita Kids. Hoje vamos falar sobre a simbiose espiritual. Nós já falamos da simbiose dentro da biologia. Agora nós vamos falar da simbiose espiritual. Então, vem comigo! O espírito desencarnado, ainda antes da existência do mundo espiritual, se aproveita da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama através da sintonia e afinidade. É qual cogumelo que projeta para dentro dos tecidos da alga dominadores apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos. O espírito desencarnado lança para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos as emanações do seu corpo espiritual, como radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhe a vitalidade, elaborada por eles nos processos da biossíntese, sustentando-se por vezes longo tempo. Nessa permuta de forças, a mente encarnada emprega-se inconscientemente ao desencarnado, que lhe controla a existência, mas, em troca, passa a viver necessariamente protegida contra assaltos de forças ocultas ainda mais deprimentes. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um encontro aqui do Centro Espírita Kids. Então, tchau! Aí, retornando agora, né, com essa alegria toda, que seu povo, vamos chamar o nosso clipe de hoje. Qual é o clipe de hoje? Ih, que seu campo, é um clipe lá de especial. Vai ser justamente as brincadeiras que aconteceu durante a festa no Centro Espírita. Centro Espírita. Então vai ser muita alegria! Então vamos fazer o seguinte, nós vamos rolar o programa, já vamos lá já. Um, dois, já. Rola! Dê um sorriso só
sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa a cantar. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, oi, cai a colar, mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa a cantar. Ok, Silvio, chegou aquele momento. Aquele abraço. Você tem abraço, Silvio? Aquele abraço pra toda a galera que tá assistindo o programa. Eu tenho um abraço a todos vocês que nos acompanham sempre. O pessoal que está aí nos Facebooks, no YouTube, na vida, né? Um abraço todo assim, bem fraternal, bem legal mesmo, tá bom? Um abraço nessa galera maravilhosa que fez a festa hoje. Vamos lá, gente! Abraço! Uma doença muito comum que afeta pessoas de qualquer idade é a asma, que é uma doença respiratória crônica. As principais características dessa doença são dificuldade de respirar, chiado e aperto no peito, respiração curta e rápida. Os sintomas pioram à noite e nas primeiras horas da manhã, ou em resposta à prática de exercícios físicos, à exposição a alérgenos, à poluição ambiental e a mudanças climáticas. Existem fatores ambientais e genéticos que podem gerar ou agravar a asma. Como fatores genéticos, temos o histórico familiar de asma e como fatores ambientais estão a exposição à poeira, as variações climáticas e infecções virais, por exemplo. O aparecimento da asma pode estar relacionada também a problemas emocionais, afinal, corpo e alma estão tão estreitamente ligados que aquilo que afeta um acaba afetando também o outro. Joana de Ângeles, em seu livro Plenitude, faz uma análise profunda onde nossos sentimentos desajustados geram a desarmonia das defesas orgânicas, as quais cedem à invasão de micróbios e vírus que lhes destroem a imunidade. Joana de Ângeles também nos diz nesse livro que a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. É importante saber que se mudarmos a maneira de viver ou de simplesmente ver a vida, estaremos eliminando muitos fatores de risco das doenças. O tratamento para esta doença é ofertado pelo SUS nas unidades básicas de saúde. É importante destacar que, com o tratamento adequado, os sintomas da asma podem melhorar e até mesmo desaparecer ao longo do tempo. É claro que não devemos esquecer também de vigiar sempre os nossos sentimentos. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará.